Artemisa Entrevista. Nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Polacol Bisson, farmacêutico pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em farmacologia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Atua como farmacêutico no Hospital da Polícia Militar de São Paulo e é conselheiro federal de farmácia também por São Paulo. E nós vamos conversar sobre a febre e os medicamentos. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Artemisa. Doutor Marcelo, a febre é um fenômeno que certamente acometeu muitas pessoas, né? O senhor alerta aos pais para a necessidade de controlar a febre de suas crianças, porque nessa faixa etária a temperatura corporal sobe muito rapidamente, podendo atingir os 40 graus ou mais. Então, eu lhe pergunto, doutor, o que acontece quando a febre chega a uma temperatura assim tão alta? A febre, ela é um fenômeno de defesa do organismo, um aviso que algo não vai bem, e quando ela atinge temperaturas muito altas, acima de 40 graus centígrados, o funcionamento do organismo, principalmente o cérebro, que é um tecido nobre, ele pode ser afetado. Isso é mais perigoso e prejudicial nas crianças. Por isso que um cuidado especial para monitorar essa febre, para não deixar subir além dos 40 graus. Então, existem algumas medidas que podem ser tomadas nesse sentido, mas ela é bastante danosa, bastante prejudicial, principalmente, eu ressalto a questão da criança, e ela sobe muito depressa. Uma criança, de repente, está com uma febre de 37,5, 38, e ela pode rapidamente progredir para 39, 39,5, 40, 41, e aí pode provocar até convulsões, com até danos mesmo, muitas vezes, irreversíveis no cérebro. Então, os pais devem ficar atentos, né? E tomar medidas rápidas nesse caso, né, doutor? Sim. Agora, a escolha do medicamento antitérmico para fazer baixar a febre inspira algum cuidado, doutor? Tem que saber escolher, tem que ter orientação, o que deve ser levado em conta no momento de se dar o antitérmico à criança. É importante ressaltar que nenhum medicamento deve ser tomado sem orientação do médico ou sem a orientação do farmacêutico, e muitas vezes tem que ser descartado em primeiro lugar se existe algum quadro de alergia, se o paciente, ou no caso a criança, como eu mencionei, é mais grave, se tem alguma restrição a esse ou aquele medicamento. Então, o primeiro cuidado que deve ter é em relação ao histórico de alergia. Segundo ponto, as dosagens devem ser sempre conferidas, adaptadas à característica do paciente, se é um paciente adulto, se é um paciente, uma criança, é um recém-nascido de 1 mês, de 2 meses, já uma criança de 1 ano. E nós sabemos que até 12 anos de idade existe uma dosificação, ou seja, a dosagem é por peso. E existem muitos medicamentos, às vezes, que têm a mesma substância, mas a concentração é diferente. Isso pode levar a intoxicações. E o Brasil infelizmente, uma estatística ruim, é um dos campeões no mundo de intoxicações por medicamento. Por escolha, muitas vezes, errada do medicamento e também pela dose errada. Então, esses cuidados devem ser tomados sempre quando for utilizar os medicamentos antitérmicos. Então, é fundamental, como o senhor falou, procurar imediatamente a orientação, né? De um médico ou de um farmacêutico, Exatamente. Procurar evitar, porque a tendência é que quase todo mundo tem em casa esses medicamentos. Às vezes fica estocado, fica lá guardado. Porque normalmente o medicamento antitérmico, o medicamento para febre, ele também serve para dor de cabeça, ele serve para dor em geral. Então, quase todo mundo tem esses medicamentos em casa. Até porque eles são considerados MIPs, que nós chamamos de medicamentos isentos de prescrição. Não precisa da prescrição do médico para comprar esse medicamento. Então, as pessoas têm em casa, mas precisa ver se é o adequado, se o quadro exige mesmo, né, a utilização do medicamento. E, por outro lado, tem essa questão da
da urgência, de não deixar subir a febre. Então tem que buscar sempre realmente a orientação com o médico ou com o farmacêutico. Uhum. Como você falou, cada caso é um caso, né? Tem que ver o peso da criança, a idade da criança. Exato. Tudo isso vai fazer a dosagem ficar diferente, né? Sim. Então, realmente é preciso a orientação, né? Sim. Agora, doutor, há algum medicamento que, em hipótese alguma, deve ser usado em casos de febre? E a dengue é uma doença, uma patologia que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e ela causa febre. E, por exemplo, no caso da febre causada pela dengue, não pode ser usado medicamentos à base de aspirina, de ácido acetilsalicílico. E eles podem agravar o quadro da dengue e pode até promover hemorragia. Então, existem esses cuidados, sim. O paracetamol, que é um outro medicamento bastante usado em febre, é um medicamento que deve ser tomado cuidado em caso de paciente que tem algum problema no fígado. Até porque, nesses casos, não se recomenda esse medicamento, ou se recomenda uma dose menor. Então, o alerta que eu faço é em relação à aspirina, que normalmente, quando não se sabe a causa da febre, não deve-se usar aspirina. E em casos de danos hepáticos, ou sabidamente que o paciente tem um quadro de alergia, a dipirona, por exemplo, que é um medicamento muito usado no Brasil, é um dos antitérmicos que mais causam alergia. Então, muitas vezes, quando não usa a criança, principalmente em criança, que não se sabe ainda o histórico, se tem um quadro de alergia, deve-se evitar. Até deve utilizar somente mediante recomendação médica ou farmacêutica. E lembrando, né, que toda farmácia tem que ter um farmacêutico, né, doutor? Sim. Então não é tão difícil assim você encontrar um farmacêutico perto de sua casa, né? Com certeza. Buscar ter o farmacêutico da sua confiança, até porque com o tempo ele já conhece o caso, já conhece a família, já conhece a criança, já conhece o histórico. Isso é muito importante. É a linha de frente, a farmácia realmente é a linha de frente do atendimento da população. Uhum. Agora, doutor, esses cuidados que a gente está falando aqui em relação à criança, eles são os mesmos para o adulto e também para o idoso, que também é uma pessoa mais sensível, né? Uma pessoa idosa? Sim, sem dúvida. Os cuidados basicamente são os mesmos. É que a criança inspira mais cuidados. O idoso também, normalmente, o rim dele e o fígado, muitas vezes já não tem aquele funcionamento de quando esse paciente era adulto. Então, existem sim algumas restrições, os cuidados também são os mesmos. Em relação ao caso que eu mencionei da dengue, não é só para criança. Qualquer paciente com suspeita de dengue não deve usar aspirina, por exemplo. Uhum. Então, os cuidados para todo tipo de paciente. Existe também um caso que é interessante mencionar, é que em suspeita de catapora, de sarampo, também não se recomenda aspirina, pois ela pode desencadear uma síndrome chamada síndrome de Rey, que é uma doença muito grave, com consequências, inclusive neurológicas. Então, apesar desses medicamentos, como eu disse, todo mundo tem em casa, são medicamentos considerados corriqueiros o uso, mas nós devemos tomar cuidado sim, que ele pode causar, não é porque o medicamento é isento de prescrição que ele é isento de risco. Claro. Então, por isso que ele deve ser usado com muita cautela, muita parcimônia, né, muito cuidado. Agora, doutor, além do medicamento, que outras medidas podem ser adotadas para baixar a temperatura? Especialmente porque, por exemplo, a criança está de repente, a temperatura está muito alta, até você chegar no local para ela ser atendida, você tem que tomar uma providência. Existem medidas que possam ser tomadas nesse caso? Com certeza. São as chamadas medidas não farmacológicas, ou seja, aquelas que não envolvem medicamento. Uma medida muito simples é o resfriamento do corpo, por exemplo, com compressa de água morna ou água mais para fria até do que quente. Então, de morna para fria. Uhum. E isso normalmente umedece uma toalha, um pano e vai colocando, principalmente na nuca, que é uma região que troca muito calor, na testa, nas axilas, ou seja, embaixo dos braços. Vai resfriando a criança aos pouquinhos. Isso, né? Ou o próprio banho morno, se é possível colocar, principalmente criança, muitas vezes, que eu mencionei que tem um risco, muitas vezes a criança atingiu os 40. Mesmo que ela tenha a orientação do médico de tomar o medicamento, vai demorar até esse medicamento fazer efeito. Certo. Então ela já pode imediatamente colocar
a criança num banho morno. Eu ressalto assim, o morno é morno mesmo, né? Seria em torno de 27 graus, 30 graus, e não vai colocar na criança com balde com gelo. Que claro. Isso aí pode causar até uma reação de hipotermia, ou seja, baixar demais a temperatura. Então, essa medida do resfriamento do corpo, né, a refrigeração do corpo, a troca de calor, muitas vezes em regiões mais frias do país, a tendência é estar bem agasalhado. Então, o ideal é tirar um pouco o agasalho, deixar o corpo perder esse calor. Então, diminuir isso são medidas que facilitam a troca do calor. Doutor, e a febre é um fenômeno que continua desafiando as ciências, né? Sabe-se que as infecções desencadeiam o aumento da temperatura, né? Há outros fatores que podem causar febre? Essa é uma pergunta excelente. Realmente, tem muita gente que fala, não, tem febre, tem infecção. Nem sempre. Existem quadros, por exemplo, como alguns tipos de câncer, que não é uma doença infecciosa, que pode promover febre. Então, tem situações, ou então um exercício extenuante mesmo, né? É um exercício físico, uma pessoa corre uma maratona. Ela pode ter um quadro de hipertermia, de aumento da temperatura, que é transitório, que a gente considera até fisiológico pela atividade física, por exemplo. Ou, por exemplo, um indivíduo que trabalha tem um trabalho ligado a uma produção de calor muito alta, por exemplo, num forno de padaria ou num alto forno de uma metalúrgica. Então, o aumento da temperatura externa pode influenciar, se ele for muito grande, o aumento da temperatura corpórea também. Então, não é só causado, por isso que recomenda-se investigar a causa. Esses casos que eu mencionei, que é um aumento de temperatura, muitas vezes, como eu mencionei, a questão do exercício, só o repouso depois, em poucos minutos, o próprio organismo vai contrabalançar esse aumento e fisiologicamente vai equilibrar. Mas deve-se ver se tem uma febre que é intermitente, contínua, deve-se investigar sim. Doutor, existe a febre emocional? Olha, a febre, ela é causada no nosso organismo pelos hormônios, que são substâncias produzidas pelo nosso próprio organismo. Então, ainda a ciência não conhece totalmente ainda, não explica muitos fenômenos do nosso corpo. Então, existe a febre causada por situações de extremo estresse, pode desencadear sim em alguns pacientes. Então, o organismo responde de maneiras diferentes aos estímulos externos, ao estresse, por exemplo. Então, a emoção, ela é considerada um estresse. Então, é óbvio que não chegaria essa febre de 40 graus, 41 graus, que normalmente está associada a quadro infeccioso. Mas muitas vezes existe, então é possível. Doutor, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação aqui. Muito obrigado, Artemílio. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com todos vocês.